Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 10 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que você acordar, fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invoquem. Dependa mais desse nome. Porque se nós dependemos mais desse nome, com certeza nós podemos ser, sim, um vencedor. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos clamar mais o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje Ele pede para mim e vocês ler Ezequiel, capítulos do 21 ao 22, Hebreus 10, 1 ao 18, Salmos 108 e Provérbio 27, 12. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. E depois que já lemos a Bíblia, podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário, quem não tem pode ouvir e pode também ganhar algum pontinho e passar uns para os outros. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável da palavra de Deus, que é a palavra profética. Louva-se a Deus. E alimento diário, a série é essa, muito desfrutante, palavra, vida e edificação. Amém? É escrito dos Evangelhos de João. E o título geral é Não, aqui então não primeiro, viu? Não desperdice seu tempo. Escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem falado bastante pela sua palavra. Louva-se a Deus. E o título da semana é Uma Visão de Águia. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, sexta-feira, tem versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler novamente. Ler com oração também já lemos, né? Que é Efésios 3, versículo 3 ao 4, que diz o seguinte para todos nós que estamos ouvindo. Segundo, uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, aliás, pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Louva-se a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos ter discernimento, ó Senhor Jesus, do mistério de Cristo. Amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, vai falar sobre a palavra que traz a revelação do mistério. É a palavra quem traz. Ele diz o seguinte: Paulo foi encarregado por Deus da governança de sua casa. A governança da casa de Deus está sempre relacionada com a palavra. E essa palavra tem de proceder da revelação do mistério de Cristo. Se Cristo não revelasse seu mistério, Paulo nada teria para ministrar à igreja. Então, se Cristo não revelasse a Paulo esse ministério, nem como é que Paulo ia revelar nada, que o homem não
tem capacidade de revelar nada. E lembre-se, a revelação que Paulo recebeu refere-se às insondáveis, ouçam bem, insondáveis riquezas de Cristo, as quais são dispensadas mediante o ministério da palavra, ou seja, a palavra profética, que é a palavra atual, que estamos falando atual. Lembrando sempre, né, que a palavra profética será necessária até o Senhor voltar. Não temamos que ela possa se esgotar. Não, precisamos nos preocupar, ouçam bem, pois nós não precisamos preocupar. Aí ele diz, pois quem revela a palavra a ser dispensada é o Senhor. Foi o que eu falei agora. Homem nenhum revela nada, tem capacidade para nada. Quem revela é o Senhor da sua palavra. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, é preciso sim ser fiel para não proferir palavras próprias, mas depender totalmente da revelação do Senhor, que dispensa suas insondáveis riquezas. A igreja por meio do seu canal. Então, o canal, nós sabemos hoje sendo o nosso amado Pedro Dong. Amém? Louva-se a Deus. Amados, lembre-se, não foi Pedro que tem e teve essa capacidade. É Deus que revela para ele. As palavras de Paulo produzem o que? A economia da obra de Deus na fé. Ele deixou Timóteo em Éfeso para admoestar aqueles cujo ensinamento na igreja era o que? Diferente do seu. Porque nós já sabemos muitas vezes queremos ir por outro ensinamento, né? O pensamento da gente às vezes quer ir por outro ensinamento. Mas o ensinamento é dos apóstolos. Sempre eu vou repetir isso, que a palavra nos ensina. Porque quem estava com Jesus aqui na terra, todos os momentos eram os apóstolos. Então o ensinamento é dele, que vinha do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz, não visamos ter, isso aqui é importante aqui para nós, que tem muitos que é visar que as pessoas sigam ele. E aqui tem um ponto interessante, que ele diz, não visamos ter seguidores, fama ou benefício próprio. Tudo o que fazemos visa produzir a obra de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que estar convictos que não precisamos visar nada para nós mesmos. Ter seguidores, milhões de seguidores, não. Eu e vocês temos que seguir o Senhor. Alguns podiam acusar Paulo. Você está monopolizando a palavra de Deus. Somente você fala a palavra que edifica a igreja e que faz a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo não se deixava abater. Tudo o que ele falava era por meio do amor, né, ao Senhor e à igreja. Amor que procedia de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Está lá em 1 Timóteo 1,5. Se tiver dúvida, leiam 1 Timóteo 1,5. E lembra o que foi que ele disse ainda? Ele ainda disse a Timóteo, desviando-se de algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade frívola significa que discursos eloquentes, porém vazios, que nada produzem. Então nós sabemos que tem muitos discursos eloquentes, mas não supre a vida de ninguém. Amados irmãos, amadas irmãs, mesmo que nós falamos não com eloquência, sem eloquência, mas vamos falar encabeçado em Cristo, amém? Louva-se a Deus. A música fala bonitos, mas na verdade tem segundas intenções. Querem angariar um grupo de seguidores. É verdade. Fala bonito, mas não sabe nem de que estão falando. Não estamos preocupados com isso, mas em produzir a economia de Deus na fé. Então, eu e vocês que estamos na igreja precisamos estar preocupados de produzir, ou seja, dar fruto a Deus. A preocupação de Paulo, amados, era o progresso do evangelho, que a boa obra que Deus havia começado na igreja se completasse até o dia de Cristo. Isso aqui está lá em Filipenses, nesse capítulo, né? Mas, e lembre-se bem, a preocupação de um ministro de Cristo, Jesus, é fazer o quê? É a obra de Deus. Então, o ministro de Cristo, ele não tem que se preocupar a não ser de fazer a obra de Deus. Lembre-se bem disso. Ele não se importa com sua própria obra. No entanto, Paulo sofria com pessoas que pregavam o evangelho. Por quê? Inveja,
porfia, discórdia e até mesmo somente para lhe causar sofrimento. Senhor Jesus, nós sabemos disso, né? Tem muitos que querem pregar o evangelho, só por isso que a Bíblia fala. Inveja, porfia, Senhor Jesus, sem se preocupar com nada, mas, digamos, para atrapalhar o que está falando na linha de Deus. Temos que ter muito cuidado, viu, amados irmãos? Senhor Jesus. E aqui tem outro ponto também interessante. Ele diz assim, Paulo sempre se preocupou com a verdade. Ele disse aos Gálatas, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vós dizer a verdade? Por vos dizer a verdade, aliás, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Obsequiar significa agradar com bajulação. Temos muito isso no meio de nós. Muitos querem agradar com bajulação. Era o que alguns tentavam fazer com os Gálatas para isolá-los da palavra da verdade que Paulo falava. Então nós sabemos que hoje no meio evangélico há muita competição. Mas nós, da vida da igreja, não podemos entrar nessa de competir com ninguém, que não tem nenhum versículo que é para nós competir com ninguém. Pelo contrário, versículo que vocês já leram também, nós precisamos encorajar uns aos outros. Amém? Senhor Jesus, juntos edificar o corpo de Cristo e a igreja. Louva-se a Deus. E, para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar. Eu escrevi o seguinte ontem à noitinha. Amados, nós como filhos de Deus, precisamos ser simples e obedientes à sua palavra. E não visarmos ter seguidores, fama, não, mas precisamos visar e produzir, ou seja, dar fruto para o Senhor até que Ele venha. É isso que eu e vocês precisamos fazer, produzir ou dar fruto ao Senhor até que Ele venha. É isso que Deus quer de cada cristão, não competição. O Senhor não quer que ninguém compita, porque o corpo é um. Lemos bem disso, o corpo é um. Quem divide é os homens, o corpo é um. Por isso que não é para haver essas divisões, essas complicações na igreja, mas precisamos estar encabeçado em Cristo. Louva-se a Deus. E lembre, amados, quando nós estamos encabeçados em Cristo, estamos fazendo a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia e não esqueça, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando esse pequenino compartilhar, esse pequenino versículo que pode tirar ele da zona de perigo, que é Satanás induzindo o homem ao erro. Hein? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!